Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o Carluxo tá com medo de voltar ao Brasil, ser preso. E será que ele vai ficar por lá e renunciar ao mandato? Porque não dá para ficar pagando salário para ficar lá nos Estados Unidos. E olha que os problemas dele não são os mesmos do Jair Bolsonaro, o pai dele. Eu vou trazer para vocês aqui. E ele, o Bolsonaro, agora o pai, que fala tão mal das ONGs, não negou esforços em relação a uma ONG evangélica que recebeu quase R$1 bilhão para atuar na Amazônia. Eu quero trazer para vocês os números. E olha, tem denúncia grave envolvendo essa ONG aqui. Mas antes de trazer tudo isso, eu quero primeiro agradecer. Nós alcançamos 115 mil inscritos. Eu agradeci mais cedo pelos 114 mil. Poucas horas depois, estamos aqui com 115. Muito obrigado a todos aqueles que nos dão essa força. Se você chegou e não está inscrito e puder, se inscreva. Ative aí as notificações, deixa like só se gostar do vídeo. Se não gostar, faz parte, manda o dislike. Comenta aqui embaixo o que você vai achar e, se puder, compartilhe, espalhe o vídeo para que mais pessoas venham para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui alguns links no comentário fixo. Um deles vai dizer que o vereador Carlos Bolsonaro viajou aos Estados Unidos em dezembro do ano passado e ainda não retornou ao Brasil. Interlocutores do Carluxo, que é o 02 ali na lista de filhos de Jair, relataram à coluna de Juliana Dalpiva, do UOL, que ele tem receio com sua segurança agora que o pai deixou a presidência da República. Carlos agora, lembrando que ele não conta mais com agentes federais para fazer sua segurança pessoal e teria medo de sofrer algum ataque. Ele tinha, esses agentes federais por ser filho de Jair Bolsonaro na presidência. Depois sai da presidência, o Jair, todo ex-presidente na verdade, tem um aparato à sua disposição, mas a família não mais. E aqui a gente tem que pensar o seguinte: se o Carluxo não voltar, como é que fica o seu mandato? Vai renunciar e ficar direto nos Estados Unidos? Enfim, vamos aguardar e ver o que vai acontecer em relação ao paradeiro de Carlos Bolsonaro. Agora vejam aqui que o que serviu de alerta para o Carluxo temer um ataque, porque uma coisa é o medo da prisão, mas ele também teme que seja atacado pela falta agora de seguranças. Entre os receios aqui vai destacar um episódio repetido. Ele vai trazer informações aqui de uma coisa que, pelo amor de Deus, porque um elevador ficou parado na Câmara Municipal com 2 assessores do Carluxo, e aí eles ficaram com medo disso aqui ser mais do que uma simples pane no sistema, enfim, e aí já começaram a levantar algumas especulações. A casa, a Câmara Municipal, ressaltou que não houve queda nem pessoas feridas, que o elevador ficou apenas alguns minutos parado, logo a situação foi resolvida, mas como tudo para esse povo, serve aí de teoria da conspiração, serve para teorias delirantes, essa aqui talvez seja mais uma. E aqui a matéria, a coluna vai destacar também o clima tenso com a Michelle. Diz aqui a Juliana que desde o fim da eleição, quem conviveu com Carlos relata que ele anda apreensivo e tenso. Ele sempre teve uma relação difícil com Michelle Bolsonaro e foi barrado pela madrasta no Palácio Planalto na semana que antecedeu a eleição de 30 de outubro de 2022, o segundo turno. Depois disso, Carlos, que estava de licença da Câmara Municipal do Rio, retornou à capital fluminense e nem sequer esteve com o pai nos dias seguintes. Apesar de Bolsonaro também estar nos Estados Unidos, Carlos não está hospedado com o pai devido aos desentendimentos com a ex-primeira-dama. Eu já gravei um vídeo aqui, alguns dias atrás, de uma coluna que disse que Michelle teria ficado possessa de raiva por conta do vídeo que foi publicado no Face do Jair, vídeo que questionava lá o resultado das eleições. Eu também gravei sobre esse vídeo na ocasião. E esse vídeo foi postado 2 dias depois, do 8 de janeiro, em que a situação de Bolsonaro lá ficou complicada. E aí vem essa postagem no Facebook, questionando o resultado das eleições, uma coisa realmente ali que inclusive complicou ainda mais a situação de Bolsonaro, porque esse vídeo também faz parte aí das investigações e do que pode tornar Bolsonaro inelegível. Ele que tem aí 17 ações no TSE, sem falar as outras ações no STF, enfim, que podem levar Bolsonaro para a prisão, e no TSE pode levá-lo aí para a inelegibilidade. Interlocutores da família atribuem a Carlos a publicação do vídeo nas redes de Bolsonaro. Pouco depois, questão de 2 horas, esse vídeo foi apagado. Então Carluxo, ele é acusado aqui de ser o autor dessa postagem. Não foi confirmado por ninguém, mas eu gravei na época, até o Julian Lemos disse poucas horas depois: olha, isso aqui é coisa do Carluxo, porque o Julian Lemos conhece muito bem como funciona a estrutura da família, ele que era aliado
aí rompeu, passou a ser atacado pela família por bolsonaristas, e ele, enfim, faz várias denúncias nas suas redes sociais. Agora, Carluxo pode se preparar, dificilmente ele vai escapar da cadeia, e claro, né, como consequência de ficar inelegível, que vai destacar que ele é investigado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa em um procedimento do Ministério Público do Rio de Janeiro e está com o sigilo bancário quebrado. Há expectativa de desdobramentos do caso muito em breve. E aí o Carluxo pode se complicar bastante. E ainda sobre ele, foi revelado nesse dia 24 que Carluxo ficou hospedado em Brasília com gastos que foram pagos com cartão corporativo da Presidência da República. Lembra lá da campanha de 2018? Vamos acabar com a mamata? Que Bolsonaro nem repetiu em 2022, porque ficou provado que era só mais um dos discursos de Bolsonaro para agradar parte da população que está, assim, muito contrariada com os privilégios, as chamadas mamatas, mas Bolsonaro ali, pai presidente, pagou hospedagem para o filho no hotel com cartão corporativo, segundo apontam aqui, né, algumas matérias. E um outro discurso que ficou mais forte em 2018, depois foi perdendo força, é o discurso contra as ONGs. Lembra lá? Né, que eles denunciavam as ONGs e tudo mais. Pois é, mas foi divulgado que uma ONG evangélica ganhou 872 milhões de reais, quase 1 bilhão. Aqui vai dizer que os dados do Portal da Transparência mostram que nos 4 anos do governo Bolsonaro, o Programa de Proteção e Recuperação da Saúde Indígena teve um orçamento de 6,13 bilhões, com 5,44 bilhões de fato gastos, ou seja, um percentual de execução elevado, de 88%, ok, parabéns por ter aqui, enfim, atingido esse percentual de gasto em relação àquilo que estava no orçamento. Mas esses números, no entanto, levam à falsa impressão de que o governo fez a sua parte. A análise mais atenta revela informações que saltam aos olhos. A entidade que mais recebeu recursos foi uma ONG evangélica chamada Missão Kaiowá, que diz, abre aspas, estará a serviço do índio para a glória de Deus, fecha aspas. Nesses 4 anos foram 872 milhões enviados a essa organização sediada no Mato Grosso do Sul. Mas que beleza, hein? Quase 1 bilhão de reais aqui. Vai destacar que só ela recebeu quase o dobro da que ficou em segundo lugar, que é o Instituto Medicina Integral Professor Fernando Figueiredo, que recebeu 462 milhões. E aí vejam bem, uma denúncia feita pelo presidente da Uriri, Associação Yanomami Júnior Recurari Yanomami. Ele explica que a ONG Kaiowá faz apenas a contratação de funcionários, como médicos e enfermeiros, mas que eles não têm entrado nas terras indígenas nos últimos 4 anos. Opa, isso aqui é grave, hein? Tem que ser investigado. Estão fazendo o que com esse dinheirão todo, então? Ou seja, diz aqui a coluna, tudo indica que salários foram pagos, mas sem a execução correta do serviço. Uma outra fonte que trabalhou na FUNAI, mas que preferiu não ser identificada, diz que a Kaiowá contrata pessoal pelo período de 1 ano, fazendo demissões em dezembro para ir recontratando em janeiro. Isso cria um déficit de pessoal justamente no primeiro mês do ano. O objetivo é evitar vínculo empregatício. E aqui diz mais que para as terras indígenas e Yanomamis, o Portal da Transparência mostra que 51 milhões de um orçamento de 59 milhões em 2022 foram executados. Então, beleza, de novo aqui um percentual alto, o que em tese seria algo positivo. Porém, Júnior Recurari Yanomami explica que a maior parte desses recursos foi utilizada para a contratação de empresas de transporte aéreo, como aviões e helicópteros, que levam médicos e funcionários à região. Segundo essa fonte da FUNAI, muitos deles têm como donos os próprios garimpeiros que passaram a diversificar os seus negócios. Então, meus amigos, aqui é uma situação assim, eu não quero aqui sair acusando ninguém, mas os dados revelados, tanto os que estão lá no Portal da Transparência, a fala do líder indígena, apontam uma situação delicada e que precisa ser muito bem investigada. Não tenhamos dúvidas que tem muita ONG no Brasil querendo os nossos bens e não o nosso bem. Mas tem muita ONG que faz um trabalho sério e a gente não pode generalizar. Tem que separar o joio do trigo e tem que partir para cima de quem está aqui só para atrapalhar, para pegar o dinheiro que deveria ser aplicado da forma correta e pega esse dinheiro, como já a gente sabe aí que tem que ser investigado, mas não tenhamos dúvidas. Não quero que nem dizer que são essas apontadas aqui, mas de um modo geral, tem que se investigar a aplicação desses recursos, porque se eles estão sendo desviados para outras finalidades,
tem que ser apurado, tem que punir os responsáveis, como eu tenho falado sempre aqui, para evitar que seja repetido. E não adianta bolsonarista vir aqui e falar, mas antigamente as ONGs também recebiam milhões. A gente tem que olhar para o passado e pegar as coisas boas. Não é ficar vendo erros lá de trás para justificar erros, né, de um passado mais recente. Não, tem que ser investigado tudo, não tem que passar pano para ninguém não. Então vamos ver o que vai acontecer em relação ao Carluxo, como eu disse nesse vídeo, em relação também a esses valores, né, altos aqui divulgados que foram repassados para essas ONGs. E eu quero saber a opinião de vocês, deixa aqui embaixo. Acha que o Carluxo vai ficar nos Estados Unidos e renunciar? Volta para o Brasil? Acha que ele vai ser preso ou que ele não vai ser preso, que vai terminar tudo em pizza? Deixa aqui a sua opinião, é muito importante para o nosso canal. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo aqui no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.